Dando início à apresentação, eu sou a Paula Paniagua. Estamos aqui hoje para falar sobre listas encadeadas da disciplina de estruturas de dados. Os discentes que fazem parte dessa apresentação é o Carlos, a Jenny, o Caio e a Tamires. Vamos estar abordando hoje na apresentação sobre a introdução, as funções das listas encadeadas, os usos na programação e a conclusão, tudo aquilo que a gente absorveu, compreendeu dessa apresentação e desse trabalho. Dando início à introdução, eu vou explicar um pouco melhor o que é uma lista encadeada. Dentro da estrutura de dados, a gente tem a estrutura de dados lineares. E dentro da estrutura de dados lineares, a gente tem a listas encadeadas. Elas são como arraiais, onde cada elemento é um objeto separado. Então, ela é composta por dois itens, que são os dados e as referências para o próximo nó. As referências para o próximo nó é fornecida com a ajuda de ponteiros. E os dados são os valores de um nó, que pode ser inserido pelo usuário ou que pode ser pré-determinado. Cada nó contém dados e links para os outros nós, né? Então, é uma coleção ordenada de elementos de dados, que a gente acaba chamando e denominando como nó. Então, se a gente for definir o que é uma lista encadeada, é uma estrutura de dados que armazena os valores em uma sequência de nó. As operações que a gente consegue fazer dentro de uma lista encadeada consiste na eliminação, inserção e procura. Então, cada nó conhece o seu sucessor, né? O primeiro elemento da lista, a gente denomina ele como cabeça e o último elemento a gente denomina como cauda. As vantagens da gente utilizar a lista encadeada é o tamanho dinâmico, né? Então, a gente consegue fazer a inserção e a exclusão eficiente, diferente de uma matriz ou diferente de um vetor. Tem a facilidade de cachê, né? E a desvantagem é que a gente não consegue ter o acesso aleatório. Então, leva muito tempo para percorrer e alterar os ponteiros. Então, na parte de alteração, ela é um pouco mais complexa, porém, na inserção, ela acaba se tornando uma vantagem. Eu trouxe um exemplo aqui da inserção, que consiste no seguinte: primeiro a gente cria o nó, a gente atribui o seu valor do dado, a gente atribui o PTR do nó recém-criado com a referência principal atual. Então, ele aponta para o nó inicial anterior do endereço das listas encadeadas e altera a referência principal para o endereço do novo nó. Isso daqui é uma inserção no início da lista encadeada. Eu trouxe um outro exemplo aqui, que esse exemplo ele tá no final da lista encadeada. Então, a gente cria um nó, a gente faz a condição para ver se é uma lista vazia. Caso contrário, encontrar o último nó e adicionar o nó, né? O próximo endereço do último nó será nulo e adicionar o nó no final da lista encadeada. Então, a gente consegue ver que a inserção, tanto no início quanto no final, é bem tranquila. Bom, primeiramente, boa tarde. Vou dar uma passada aqui nas funções remove e removeat, que, né, assim como foi explicado anteriormente, são funções para listas encadeadas, e o conceito de listas encadeadas tende a funcionar muito bem com linguagens voltadas a objetos, como o Python e até o C#. O C# também funciona muito bem quando se usa esse raciocínio voltado a objetos. Pois bem, a função remove, como o próprio nome diz, ela tem a função de remover um item de dentro da lista encadeada. Como ela funciona? A função ela vai receber um item, um parâmetro, correto? E vai buscar por esse parâmetro nominalmente dentro da lista. Então, por exemplo, aqui no exemplo, a gente tem um caso em C#,
né, com 3 frutas aqui em inglês. E aí o código vai lá, cria a lista, correto? Em seguida ele informa qual o item que ele quer remover e em si, posteriormente ele vai e remove, né? Ele vai fazer a busca aqui nessa lista e vai remover a primeira ocorrência que ela achar desse parâmetro. Então, se tivesse mais de uma banana aqui nessa lista, por exemplo, ele ia só remover a primeira, as outras iriam continuar. Isso pode eventualmente ser um problema, porque às vezes você tem várias vezes um mesmo item dentro de uma lista e você quer remover, sei lá, por exemplo, se eu tivesse aqui 5 bananas, você poderia poderia desejar remover a quinta ocorrência de banana dentro dessa lista. E utilizando aqui somente a função remove, isso não ia ser possível. Daí, nesse contexto, a gente tem aqui, para simplificar esse caso, e até para ser usado em outros casos também, a gente tem a função removeat, que ela é um pouco mais específica com relação a essa remoção. Ela funciona como? Ela recebe um endereço, a lista é montada, dentro dessa lista, cada item recebe um endereço numérico, correto? Começando em 0, e aí, conforme você deseja fazer remoção, você informa esse endereço numérico, o código vai no item correspondente ao número que você informou e remove. Aqui a gente tem mais um caso em C Sharp, o mesmo código, né, que foi mostrado anteriormente, né, com as 3 frutas e tal, só que daí dessa vez ele usa a removeat, e daí o que vai acontecer? Ele vai numerar aqui, ó, começando de 0, 0, 1, 2. E daí, né, mais para baixo ele vai, gerou a lista, tal, enumerou 0, 1, 2, e aí ele coloca aqui que quer remover a, o item presente no 1, né, no endereço 1. Feito, o programa vai localizar o que tem no 1, no caso banana aqui, e vai remover. E acredito que seja isso. É um conceito bem simples, mas bastante útil dentro desse contexto de listas encadeadas. Bem, meu nome é Carlos e eu vou explicar sobre o funcionamento das funções get e replace. Na implementação de uma lista encadeada, a função get é geralmente usada para obter um ponteiro para um nó específico, com base em um índice ou valor de chave. Nesse exemplo aqui, a função get recebe um índice como parâmetro e retorna um ponteiro para um nó da lista encadeada. Primeiro, começamos com o ponteiro current, que é inicializado com o nó da cabeça da lista. Então é executado um laço de repetição enquanto i for menor que o index e current não for nulo, ou seja, enquanto não atingir o final da lista. Dentro do loop, o ponteiro current é atualizado para apontar para o próximo nó da lista. Se current for nulo, significa que o índice não está na lista e a função retorna um ponteiro nulo. Caso contrário, a função retorna o ponteiro para o dado armazenado no nó current. Agora, a função replace é usada para substituir o valor armazenado em um nó específico. A função replace recebe 2 parâmetros: a posição da lista, que se deseja modificar, e o novo valor, que deve ser armazenado nessa posição. A função replace, nesse exemplo, recebe 2 parâmetros: o índice do nó, que deve ser atualizado, e o novo valor, que deve ser atribuído ao seu campo data. Começamos definindo um ponteiro current, apontando para o início da lista. Em seguida, é executada uma estrutura de repetição até que o índice do nó atual seja igual ao índice informado ou o ponteiro current aponte para um nó nulo, que indica que a lista chegou ao final. Se o nó atual não, se o nó atual for encontrado, o valor do campo data do nó é atualizado com o valor informado. Iniciando o assunto de funções, temos a função size. Size ela é a função que retorna o tamanho da fila, ou seja, o número total de elementos que ela contém. É declarada essa função e essa função ela retorna um valor mais 1. Já a função exempt, ela retorna um booleano, informando se a estrutura está vazia. A verificação é feita comparando o head com o null. Se essa comparação for verdadeira, significa que há elementos algum na lista.
pois o head ele é uma referência que controla o início, e a partir do qual conseguimos acessar os outros elementos. Já a função through, ela retorna um booleano também, só que dessa vez ela informa se a estrutura está cheia. Agora a gente vai falar um pouco sobre os usos da lista encadeada na programação. Ela é útil quando você tem a necessidade de manipular os dados no meio da lista e também quando não se sabe a quantidade de itens que essa lista terá. Por isso ela usa a alocação dinâmica. Ela é utilizada em alguns conceitos da ciência da computação e seu conceito também está presente em algumas situações no nosso dia a dia. Na ciência da computação, ela pode ser usada no gerenciamento de memória virtual e na representação de polinômios em alguns algoritmos. No nosso dia a dia, seu conceito está presente em playlists de música que funcionam de forma sequencial, na visualização de fotos em galerias, em navegadores de internet, quando nós passamos por vários links e temos a opção de voltar ou ir para frente nesses links, e em aplicativos que possuem a função de desfazer ou refazer. Através dessa pesquisa, nós conseguimos perceber que a estrutura da lista encadeada é simples, no entanto poderosa. Ela tem diversas vantagens, como por exemplo o uso da alocação dinâmica, ela ocupa menos espaço na memória se comparado com algumas outras estruturas, ela também permite uma rápida inserção e remoção dos dados. No entanto, ela possui algumas desvantagens que podem diminuir sua operatividade, sendo uma delas que não tem como acessar aleatoriamente um dado. Para você encontrar um dado específico, você tem que percorrer todos os itens da lista até você chegar nele. Além disso, uma parte da memória que ela ocupa é para os ponteiros, que vão para a próxima, apontam para o próximo ponteiro da lista. Apesar de não ser uma estrutura usual na programação, seu conceito é aplicado em nosso dia a dia, mesmo que não seja dada atenção, como nós podemos ver na visualização de fotos da galeria, em playlists de música, por exemplo. E essa foi a apresentação de lista encadeada. Obrigada!